seja poderosamente pregado aos nossos corações, que todo o seu ser, Senhor, seja tomado por Tua graça. Fale aos nossos corações, porque queremos ouvir a voz do Senhor. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém. Você está feliz com esse Deus? Diga glória a Deus. Que bom, meus irmãos, que alegria, é uma satisfação retornar a esta casa de oração, a esta igreja histórica aqui para esta cidade, para o nosso estado, para o Nordeste também. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Eu quero dizer da minha gratidão a Deus de poder estar aqui hoje mais uma vez. Fazia alguns anos que eu estive aqui. Eu quero já louvar ao Senhor pela vida do pastor André, sua esposa, a sua família, ao corpo ministerial desta igreja. Hoje aqui na direção o presbítero Jalisson, não é isso? Esse seu nome é diferente, então eu já estava aqui preocupado se eu iria errar ou não. Deus abençoe sua vida também, tá bom? Aos oficiais da igreja, eu quero parabenizar as irmãs do Divino Louvor, estão de parabéns, mais um ano, romperam, mais um ano venceram e agora chegando 2 décadas. Como disse muito bem a líder, a irmã Socorro, não é fácil, né, para estas mulheres estarem à frente, as viagens, tudo aquilo que até enfrentaram pessoalmente nas lutas, nas batalhas, e enfrentam diariamente com todas as dificuldades, mas o Senhor tem sustentado vocês, a mão dele tem estado estendida e também sustentando vocês, tá bom? Volta ali de parabéns, recebeu uma homenagem hoje, né? Caminhando aí para um centenário, se Deus permitir, e nós cremos nisso, e que Deus abençoe. Minha palavra é de gratidão a Deus pela vida de vocês, e que vocês continuem sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, tá bom, queridos, queridas? Deus abençoe. Abra sua Bíblia nessa noite, por favor, você que está aqui, você que acompanha em casa, Salmo de número 13. Eu vim hoje com toda uma programação para pregar sobre Débora, e aí eu vinha nesta programação desde muito cedo. Eu preguei hoje cedo pela manhã na minha igreja e já parei ali no horário do almoço e me programei para trazer uma mensagem sobre uma mulher, até porque estamos aqui em um conjunto de mulheres e eu de fato queria pregar sobre Débora. E aí no caminho, eu vindo para cá, hoje minha esposa não me acompanhou, a gente vem de uma semana de rotina de viagens muito longa, e aí eu vinha conversando com Deus, elucubrando ali, pensando comigo, ouvindo alguns louvores, e aí, entre mentes essa minha chegada aqui, o Senhor me disse uma frase, disse: olha, você não vai pregar sobre, você vai pregar para. E aí eu pensei de novo, não vai pregar sobre, você vai pregar para. E eu, sem entender, foi quando o Senhor me levou ao Salmo de número 13. E eu quero que vocês, principalmente as irmãs do Divino Louvor, se atentem a esta frase. Eu ia pregar sobre uma mulher, sobre Débora, mas eu não vou pregar sobre, eu vou pregar para. Eu vou pensar com vocês aqui agora um texto, e eu acredito que será e é a mensagem de Deus para nós aqui nessa noite, tá bom, queridos? Salmo de número 13, você localizou? Diga amém. É um salmo atribuído a Davi, nós iremos ler ele por completo. É um salmo de apenas 6 versos, tá bom? Nós iremos ler por completo. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei inquietações e tristeza no meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Senhor, olha para mim. Senhor, me responde. Senhor, ilumina os meus olhos, porque o contrário disto eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração se alegrará. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Diga amém. Nós damos graças a Deus por este texto lido e pedimos que Ele aplique ele aos nossos corações. Deixe sua Bíblia aberta e me preste sua atenção, queridos. Nós estamos aqui nessa noite diante de um salmo. Você sabe, provavelmente muito bem,
que salmos na Bíblia são canções. Salmos na Bíblia basicamente é o inário do povo de Deus na antiga aliança. Tal para como hoje nós temos, por exemplo, a harpa cristã, nós temos o cantor cristão. Os salmos na Bíblia era basicamente essa espécie de harpa, essa espécie de cantor cristão. Claro, ele não estava ali na sua completude, com essa compilação, essa junção de 150 salmos que nós temos aqui canonizados, colocados como palavra de Deus para nós, inspirada, mas nós tínhamos ali partes de salmos, algumas divisões haviam, sem contar os salmos isolados em pergaminhos, que as cópias deles estavam ali o tempo todo se passando entre mãos, se cantando, por exemplo, como alguns salmos que têm como título e subtítulo a expressão Cântico dos Degraus, que eram salmos cantados na subida, literalmente ali dos degraus, louvando ao Senhor. E eu particularmente eu gosto desse livro, eu acho ele talvez o livro que mais revela a afabilidade humana e ao mesmo tempo a sinceridade da alma. Os salmos, eles não são escritos apenas por Davi, mas Davi é o salmista mais famoso, é o salmista mais conhecido, é o maior rei da história de Israel, o homem que, do ponto de vista militar, em 40 anos de batalhas, nunca teve o dissabor de uma derrota sequer, minimamente falando. Isso eu estou falando do ponto de vista humano, militar, como um administrador, como um grande rei e o maior rei da história de Israel, e talvez, se não, o maior rei da história da humanidade até os dias de hoje, com toda a sua história aí ratificada, a estrela de Davi, a cidadela de Davi, Jerusalém. E eu particularmente gosto dos salmos porque é nos salmos que nós vemos, pastor André, o desnudar da alma humana, o abrir, irmãs, aqui na minha retaguarda, da nossa alma. Ou seja, é nesse livro aqui, falando por exemplo de Davi, que nós temos um Davi nos livros históricos, guerreiro, vencedor, um grande estrategista militar, um homem que era um exemplo do ponto de vista humano, militarmente falando, administrativamente falando. Mas quando chegamos em Salmos, nós temos um Davi com a alma aberta, com a alma desnudada, com a alma sem verniz, abrindo ela mesmo, falando aquilo que ele sente, falando aquilo que ele passa, falando aquilo que ele vive. Na maioria das vezes esses salmos eram escritos em segredos, eram escritos talvez para outro tempo, talvez para outro período, e também por inspiração divina, para que ficasse registrado para nós, para que hoje, por exemplo, estivéssemos pensando a respeito dele, e ao mesmo tempo pudéssemos transliterá-lo para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa história. Então, na maioria dos salmos você vai ver Davi aqui literalmente contando das suas angústias, contando das suas dores, a saber, por exemplo, o salmo de número 42, que muita gente leva ali aquele começo do salmo, quando ele vai usar uma metáfora, que também é literal, isso acontece, mas ele usa como metáfora de uma coça ansiando pelas correntes das águas e dizendo que a alma dele anseia por Deus, e para muito além do que uma expressão de adoração, é só olhar o verso 2, quando ele vai dizer que a alma dele, ela tem sede de Deus, ela clama veementemente por Deus, e ele continua tecendo aquele salmo, dizendo que os inimigos querem ver sua queda, querem ver o seu mal. Alguns biblistas vão dizer que provavelmente esse Salmo 42, ele escreve quando seu filho Absalão ou Absalom estava o perseguindo, estava ali tentando depô-lo do seu trono, de tudo aquilo que ele havia conquistado, e ele vivia ali um dos piores momentos da sua vida. Esse é o Salmo de número 42. E nós temos outros salmos de Davi, onde literalmente ele rasga o peito, e me permita a expressão com a devida vênia, ele faz um striptease da alma, ou seja, ele tira ali qualquer verniz, ele abre literalmente a sua alma. E falando a respeito disso, este salmo é mais um desses salmos. É um salmo que eu particularmente, do tempo que eu tenho de igreja, e basicamente desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro de igreja, só pregando, eu já tenho aí basicamente, chegando este ano a 2 décadas, ininterruptamente há 13 anos, o Senhor tem nos ajudado e eu tenho pregado rotineiramente, e eu poucas vezes vi alguém ministrar esse salmo, poucas vezes eu vi alguém falar desse salmo, dar importância para ele, mas eu vejo nesse salmo aqui o retrato da vida de muita gente.
de muita gente que às vezes silenciosamente está dentro da igreja, silenciosamente está aqui entre nós, está cantando, está tocando, está pregando, está servindo, está gesticulando, está adorando a Deus de alguma forma, e lá dentro, lá nos recôncavos da alma, só Deus sabe como a alma está. Lá dentro há perguntas que se faz e nunca é verbalizada. Há palavras que são ditas que nunca são faladas. E por vezes um salmo como este é o retrato fiel da realidade talvez de muitos que me ouvem aqui hoje. Gente que está aqui aguardando em Deus e talvez dizendo: Senhor, até quando? Até quando? E não só um até quando perdido na história, mas nesse salmo aqui precisamente, Davi, ele vai dizer 4 até quantos, ou seja, ele começa esse salmo trazendo 4 vezes essa expressão, e cá entre nós, biblicamente falando, até analisando do ponto de vista literário, quando uma expressão muito próxima ali daquilo que está sendo escrito, ela se repete na Bíblia, requer uma atenção. Haja vista, por exemplo, em outro contexto, Jesus, quando lá nos evangelhos, ele sempre, quando queria chamar a atenção para algo, geralmente ele dizia o quê? Na verdade vos digo. E aí ligava-se um alerta literário para o que ele iria falar, e naquela época ali, no que estava acontecendo, um alerta fonético, ou seja, atenção, porque ele vai falar alguma coisa importante. E aí, quando se repete na Bíblia uma expressão, e principalmente junto ali uma da outra, como por exemplo, 4 vezes aqui Davi vai dizer até quando, até quando, até quando, até quando, ele está chamando a atenção. E a pergunta é: o que que Davi está querendo chamar a atenção? O que é que Davi está querendo externar nesse salmo que ele está escrevendo? O que é que Davi está querendo dizer aqui? A princípio, quando se diz até quando, nós falamos de espera, sim ou não, igreja? A princípio, quando se diz até quando, nós falamos de alguém que está aguardando algo, alguém que está esperando alguma coisa acontecer. Então, inicialmente, é um salmo de alguém que espera em Deus. E como eu estou pregando para uma festa de um conjunto de louvor, chamado assim de divino louvor, nada melhor do que um salmo. Nada melhor do que um salmo que é uma canção propriamente, mesmo revelando aquilo que a alma de quem está escrevendo estava vivendo, mas inclusive, além de já ser uma canção e poético, ao mesmo tempo também, ele já termina com um anúncio de que vai cantar. Se você observar aí já no verso 5, você vai perceber que ele diz: eu cantarei ao Senhor, ou seja, ele já está cantando, mas ao mesmo tempo também, ele está dizendo que vai o quê? Que ele vai cantar, ou seja, ele canta e diz que vai cantar. Então há uma canção de dor e ao mesmo tempo também há uma canção declarada para o futuro, ou seja, eu poderia até chamar aqui uma canção profética, ou seja, eu estou declarando, eu estou profetizando que eu irei cantar, que eu irei louvar ao Senhor. Outro tipo de canção, em outro tom, me permite a expressão, em outra pegada, em outra proposta de momento para a minha vida. Então Davi aqui está literalmente mostrando isso, mostrando que ele está aguardando a Deus, ele está aguardando Deus fazer alguma coisa, ele está aguardando Deus agir sobre a sua vida. E o que eu acho interessante, e aí se eu pudesse, claro, dar um tema a este salmo, eu diria que o que nós temos aqui é a trilha da fé, ou a saga da fé. Pastor Eric, o que é a trilha? O que é a saga? A trilha é um caminho, ou seja, um caminho que começa, um caminho que se percorre e um caminho que chega a um objetivo. O que nós temos aqui nesse salmo é literalmente a representação do que é a nossa fé em certos momentos. E não se espante, eu estou pregando para homens e mulheres aqui hoje que estão vivendo esse salmo. Não se espante, eu estou pregando para pessoas aqui hoje que não precisa gesticular, não precisa dar um sinal, não precisa me dizer, mas lá no íntimo da alma, até mesmo talvez sem essa expressão, mas há muito tempo tem dito para Deus: até quando? Há muito tempo tem falado para o Senhor: até quando, Senhor? E espera veementemente nele. E o que nós iremos ver aqui é como está inicialmente a fé de Davi, é para onde essa fé vai caminhar e é como esta fé ela vai terminar. Então, para que a gente possa objetivar bem esse salmo, eu queria pensar sobre esta trilha da fé, e eu queria pensar com vocês esse caminho de uma fé que inicialmente, como você já viu, ela está no fundo do poço. Uma fé que inicialmente, como você já vê no verso 1, verso 2 aí, ela é uma fé nitidamente cansada, ou seja, ela é uma fé
que nitidamente está sem força, está clamando, está perguntando, está meio que inquirindo a Deus ali em algo, dizendo quando é, quando será, quando acontecerá, para daqui a pouco uma fé que vai terminar totalmente diferente da forma que ela começa. E aqui eu já quero até declarar e dizer que eu não sei como você chegou, mas se você entender bem essa palavra, introjetar ela, engravidar seu coração com ela aqui hoje, eu tenho certeza que sua fé, ela sairá daqui hoje elevada, renovada, pujante na presença de Deus. Diga amém. Então nós iremos observar aqui agora como está a fé de Davi. E essa fé de Davi, em primeiro lugar, ela é uma fé que está cansada. Eu queria que você, pedagogicamente, repetisse comigo e dissesse comigo, diga, a fé cansa. Vamos dizer mais uma vez? A fé cansa. Então o que é que a gente tem aqui inicialmente? Uma fé, pastor André, presbítero, que conhece o cansaço. Uma fé que cansa. Uma fé que inicia o salmo trazendo 4 problemas, 4 problemáticas aqui, ou 4 perguntas que ao mesmo tempo revelam o motivo desse cansaço. E esse primeiro motivo do cansaço, eu diria que é um tempo de lutas prolongadas. Se você quiser anotar, a fé, ela cansa, e ela cansa por 4 motivos. E o primeiro motivo é esse, um tempo de luta que demora. Ou seja, um tempo de luta prolongada. Observe que essa expressão, até quando, é uma expressão de quem espera, sim ou não? É uma expressão de quem aguarda. É uma expressão de quem tem esperança de algo acontecer. E ela vai aparecer aqui 4 vezes. Só tem um detalhe. Você sabe muito bem que um dos inimigos dos propósitos de Deus para a nossa vida, por vezes, é o tempo. Querendo ou não, o tempo cansa. Querendo ou não, o tempo, ele não para. A vida, ela é cíclica. E por vezes, estamos aguardando. Querendo ou não, estamos dentro da igreja, dentro do ambiente eclesiástico muito bem sadio, com uma boa palavra, com uma boa organização, uma igreja organicamente viva, bíblica, verdadeira, centenária como esta. E por vezes a nossa fé está cansada. Por quê? Porque está aguardando. Por quê? Porque está orando. É uma mãe que ora por um filho. É uma esposa que ora por um casamento que não é mais o mesmo. É uma avó que, eu vejo aqui algumas vovós aqui hoje, vovôs também, que oram por um neto que dá trabalho. É um problema financeiro, é uma questão de ordem espiritual, é uma luta constante com o pecado que às vezes não vence, e aparentemente está perdendo, aparentemente não, literalmente está perdendo uma batalha contra si, uma batalha contra o reino das trevas, uma batalha onde está aqui, como seria popularmente, meio que escapando, e a alma, ela está cansada porque o tempo passa e não muda, cansada porque o tempo passa e não vê nada acontecer. Imagina comigo, me permita, saindo rapidamente do texto, imagina comigo um Abraão que, humanamente falando, recebe de Deus uma promessa absurda, porque ele já tinha 75 anos de idade. Para o mundo daquela época, alguém vai logo imaginar pastor e Matusalém, mas mesmo na época de Matusalém e com aplicativos de sociedade para o mundo daquela época, mas já era a 4ª idade, não da cultura judaica, mas da cultura mesopotâmia. A cultura judaica herda a cultura mesopotâmia, 0 a 12 anos criança, 12 a 30 jovem, 30 a 70 adulto, 70 por diante ancião. E aí o homem de 75 anos de idade ouve de Deus uma promessa, e detalhe, ele ouve a voz, e é a voz de Deus, mas nem ele sabe que é Deus, porque é só uma voz. Por isso que a palavra hebraica do chamado dele é letchá, vá a si mesmo, vá se encontrando. E ele crê, e ele acredita. Talvez por isso é confirmado nele essa expressão de pai da fé, do homem que vê a fé dentro dele ser gerada, e ele sai para onde? Um homem que já viu de tudo, um homem que já presenciou de tudo, e ouve uma voz dizendo: olha, tu vai plantar quando eu mandar, tu vai colher quando eu mandar, tu vai entrar em guerra quando eu mandar. Quando eu disser que não é para entrar, tu não entra, e o amanhã quem cuida sou eu. Quando eu mandar armar a tenda, tu arma. Quando eu mandar desarmar, tu desarma. Quando eu mandar entrar na batalha, tu entra. Quando eu disser que não é para entrar, tu não entra, e quem cuida sou eu. E ainda tem mais, eu vou te dar um filho. E Abraão nunca foi pai, só que é um filho com Sara, e Sara nunca foi mãe. Como se não bastasse para ele, a Sara tem 65 biologicamente, já amortecida. Ainda tem outro adendo, qual? Ela ainda era estéril, um adendo patológico. E mesmo assim Deus promete, até porque você sabe muito bem, Ele promete a quem quer, do jeito que quer. Como Paulo iria dizer lá na frente, dele é o querer, dele é o efetuar. Ele promete, ponto final. Como diria um bom pentecostal, quando ele promete é prego batido e ponta virada, e ele se responsabiliza. Diga amém? E Abraão ouve e sai. Só tem um detalhe, qual? Ele já não tinha tempo. 75. Sarai, 65. Ou Sara.
E mesmo assim Deus faz ele esperar 25 anos. Não é à toa que essa espera prolongada nesse até quando, e detalhe, a espera do filho, essa espera prolongada faz Abraão, ali de forma errada, ouvindo Sara precipitadamente, Agar não tem culpa de nada, Ismael não tem culpa de nada, gerar uma criança fora de tempo. E até hoje está aí a história, a divisão, as guerras e as batalhas, e a bênção do Senhor também para com eles, porque são descendentes de Abraão. Então, um tempo de espera, um tempo de luta, uma espera que pode nos fazer errar, uma espera que pode nos fazer falhar, uma espera que pode nos fazer talvez dar um passo em falso. E eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje, que às vezes, literalmente, por isso que o teólogo André Fuller, ele é inglês, ele escreve, ele diz, olha, não é sob os mais agudos e mais prolongados sofrimentos que nós nos vemos no risco de exaurir, de cansar. Ele diz, olha, quando Jó foi abordado, inclusive eu preguei sobre ele a última vez que eu estive aqui, ele foi abordado com as más notícias em rápidas sucessões, ele suportou em crescente fortaleza, mas quando o tempo foi passando, ele não conseguia mais ver o fim dos problemas, foi aí que ele se afundou sob o peso das dificuldades. Ou seja, lembra da história de Jó? Quando as notícias vieram abruptamente, velozmente, para tentar tirar dele o ânimo e a força, ele disse o quê? No eu vim do ventre da minha mãe, no eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando o tempo foi passando, o que teve de porquê em cima de porquê não foi brincadeira, foi para mais de 40. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até que Deus chama ele para uma conversa, já que ele gosta de perguntar, Deus também pergunta. E quando Deus começa a perguntar a ele, e a pergunta de Deus basicamente é retórica, ele já sabia: onde é que tu estava quando eu fiz a terra? Onde é que tu estava quando eu medi as águas do mar? Onde é que tu estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E Jó percebeu que não dava para reclamar, e ele entendeu que a questão da vida, das lutas e dos problemas não é perguntar a Deus por quê, mas é dizer: Deus, para quê? Porque para tudo há um propósito debaixo do céu. E aí é um tempo de espera, e o André Fuller está comentando exatamente sobre isso. Ou seja, um tempo de lutas prolongados pode cansar nossa fé. Segundo lugar, outra coisa que cansa a nossa fé, a falta de bênção aparente. Diga comigo, diga: a falta de bênção aparente. Pastor, o que é falta de bênção aparente? É a bênção que eu não vejo, é a bênção que não é tangível. É quando eu vou vivendo um período só de promessas, só de palavras, só de expressão, que é expressão, é promessa, é palavra, é Deus renovando, é Deus temperando as promessas, mas ao mesmo tempo eu começo a pensar que é verborragia, eu começo a pensar que é exagero, e não é, é Deus renovando. Mas mesmo assim a gente vai cansando. Por quê? Porque a gente quer ver. Há momentos da vida que a gente não quer simplesmente viver por viver, a gente quer ver acontecer, a gente quer ver a bênção tangível, palpável, realizável. Cadê? E o pior não é nada, que não era para ser pior, mas acaba às vezes sendo pior, porque a gente acaba esperando e vendo Deus abençoar outros, fazendo a vida de outros, e dizendo: Senhor, e meu tempo? E a minha hora? E o cumprimento das minhas promessas? E o cumprimento daquilo que o Senhor tem na minha vida? E aí ele vai dizer nesse verso primeiro, na parte B, olha o que ele diz: até quando esconderás de mim o teu rosto? Pastor André, essa expressão é seríssima, porque o contrário de esconder o rosto é o rosto brilhar. E o rosto brilhar, meu presbítero, quer dizer a bênção do Senhor. Lembra da bênção sacerdotal? Que o rosto do Senhor faça o que sobre ti? Resplandeça, isso mesmo, brilhe sobre ti. Então, Deus olhar, bênção. Deus esconder o rosto, eu vou usar uma palavra que nem existe, tá? É um neologismo, vou criar ela aqui agora: desbênção. Deus olhar, graça. Agora essa existe. Deus não olhar, isso não é palavrão, tá? Desgraça. E Davi está dizendo isso: parece que Deus não me olha, parece que Deus não me vê, parece que Deus não está. Você está entendendo que, por isso que eu gosto de salmos, por isso que eu gosto desse salmo, porque esse salmo ele é esse desnudar da alma, é esse abrir da alma, é a alma em flagrante, é a alma aberta, é a alma literalmente sendo colocada da sua forma mais sincera. Se tem uma coisa que Deus gosta, é a sinceridade. E eu sei que tem momentos, por melhor que seja a sua base bíblica, a sua teologia sadia, há momentos que a alma grita dizendo: cadê Deus? Está de mal de mim? Como diria uma criança, escondeu o rosto, me esqueceu. E é exatamente sobre isso. Luta prolongada,
A falta de bênção aparente é um problema na família, é um neto, é um filho, é um casamento, é um problema de perseguição no trabalho, não se vê uma intervenção de Deus, vê alguém indo ali, tendo sucesso, é a falta de um fruto no trabalho diário na igreja, a gente não vê o mover de Deus, é uma ausência de vitórias na vida espiritual, a gente não vê nada e a mente começa a encher dessa ideia, o quê? Deus não está me vendo. E aí o pior, terceiro, pastor, por que a fé cansa? Primeiro, diga comigo, diga, a fé cansa. Não, repita, diga, a fé cansa pelo tempo. Diga, a fé cansa por não ver. E terceiro, a fé cansa também pelos pensamentos intrusivos. E o próprio nome já diz, pensamentos intrusivos. Intruso não bate na porta. Intruso não pede para entrar. E quando olha, já está lá. Já está ruminando. Já está pensando. Já está elucubrando, já está imaginando coisas, talvez como um Asaf, que um grande levita como era, mesmo assim, em dado momento disse que Deus não deixava ele dormir. O Senhor não me deixa pregar os olhos, colocando ali sutilmente, sem perceber, erroneamente, a culpa em Deus, não tinha nada a ver com Deus, a tal ponto dele perceber e dizer, é tudo coisa da minha cabeça, é tudo coisa da minha mente. E há momentos que a gente diz isso. Olha o verso 2 e a parte A, quando ele diz mais uma vez, Senhor, até quando eu tomarei conselho com a minha alma? Agora o problema, ele é mais profundo, agora a dificuldade ela é maior, por quê? Porque ele está falando de uma guerra interna, de uma guerra que ninguém vê, de uma guerra que ninguém percebe, ou seja, é a mente brigando contra você mesmo. Ele começa agora a ruminar fracassos, ele começa agora a permitir que vozes o assustem, ele começa agora a cair abatido em ansiedade e pânico. E meu irmão, quando os pensamentos intrusivos e as emoções descontroladas tomam conta de nós, fica difícil de seguir na normalidade da vida. Por isso que até hoje se vê tão crescentemente, a minha esposa é psicóloga, essa questão das doenças psicossomáticas nunca se viu como tanto, para hoje, para agora. E aí nós temos aí o que tem de gente, de crente, de homem, de mulher de Deus, com a teologia sadia, com a mensagem bíblica sadia, encalcutada, introjetada na vida, mas mesmo assim está aí sofrendo. E aí vem os transtornos, as siglas, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E geralmente isso vem, e a pessoa quer ter o controle e não tem, e está ali esperando, dizendo, Deus, a minha alma está triste, eu tenho consultado com tristeza todos os dias. Ou seja, é uma luta prolongada, é a falta de uma bênção aparente, é um pensamento intrusivo. Martin Lloyd Jones, comentando sobre isso em seu livro Depressão Espiritual, ele afirma que as causas mais frequentes de depressão estão ligadas a temperamento. E quando isso vem, para quem é temperamental, você quer do seu jeito, quer da sua forma, e às vezes está ali a luta de um lado, a luta do outro, pensamento, aí vem esse mergulho ocasional de pensamento intrusivo. Às vezes é um problema físico, patológico, uma doença se desenvolve e começou com a questão psicopatológica e agora se torna uma patologia propriamente física, porque uma coisa está ligada à outra, a vida ela é intrínseca, corpo, alma e espírito andam ali juntos, um para com o outro. Um exemplo, Charles Spurgeon, quando sofre ali possivelmente da gota, e ele é atingido psiquicamente, ele é atingido ali por conta disso, e é cansaço físico, fadiga mental, tensão excessiva, preocupação, tudo isso para tirar de nós a fé, o ânimo, a alegria da vida. E Davi está dizendo isso. E por último, ele vem trazendo também a pressão de um inimigo. Ou seja, pastor, e crente tem inimigo? Tem, primeiro, claro, isso a gente aprende na escola dominical: o mundo, a carne, o diabo. E a carne é você, não se espante. Esse aí é pior que o mundo, que o diabo, tá? Você, eu, nós. E aí além disso, ainda tem aqueles que nos olham e querem nosso mal. Raiva gratuita, antipatia gratuita. Eu quase todos os dias eu estou pregando e estou em ambientes diferentes. Essa semana eu estive em Campinas, estava dizendo ao pastor André, estive em Campinas várias vezes. Vim, voltei, dormi um dia, dormi outro, enfim, uma semana toda de viagem, de correria. Minha rotina ela é muito corrida, pregando quase todos os dias. E às vezes eu estou pregando e eu vejo assim os olhares de gente que nem me conhece. Não aqui, tá? Não é o caso daqui. Aqui é uma igreja sadia, bíblica, mas lugares assim lotados. A gente vê gente que não foi com a cara e que gratuitamente olha cortando, olha querendo mal. Isso eu estou falando dentro de uma igreja. Imagina no trabalho, imagina numa repartição de trabalho, imagina num ambiente onde tem gente que não professa a mesma fé e gratuitamente olha para você ferozmente, gente iracunda, gente raivosa, como diz o Salmo 91.
E aí você não pode fazer nada, basta apenas olhar com os olhos e contemplar a recompensa daqueles que são maus, porque dos de Deus quem cuida é Ele. Então, são esses 4 problemas que fazem a nossa fé cansar. A fé, ela cansa pela luta que demora, o tempo que passa, a bênção que eu não vejo, a batalha espiritual e também os inimigos que nos cercam. Só que agora, eu falei que era uma trilha, você lembra? Diga amém. Só que essa trilha está seguindo. Essa fé a gente já diagnosticou que ela está cansada. Essa fé a gente já diagnosticou que ela está lá embaixo. Só que agora ela vai partir para outro estágio. No próprio Salmo, no verso de número 3, quando ele vai dizer: Senhor, me considera, Senhor, me ouve, Senhor, me escuta, abre os meus olhos para que eu não adormeça o sono da morte. Você percebe que o que há em Davi aqui não é uma insanidade, o que há em Davi aqui é uma consciência mental daquilo que ele está vivendo. Então essa fé que está dizendo para Deus até quando, e achando que esse Deus que ele está dizendo até quando se esqueceu dele, é uma fé que ao mesmo tempo também sabe que não tem outro para clamar, não tem outra porta para bater, não tem outro para buscar, a não ser quem? Deus. E aí vem o segundo lugar. O segundo lugar desse salmo aqui que nós entendemos e aprendemos, primeiro é que a fé, ela cansa. Ela cansa por 4 motivos. Em segundo lugar, a fé segue o instinto. Vamos repetir? A fé segue o instinto. Pastor, o que é instinto? É fator inato. O que é instinto? É fator inerente. Ou seja, é uma coisa natural. Naturalmente você vai fazer, naturalmente vai acontecer. Não tem manias que a gente tem. Por exemplo, às vezes é um cabelo ajeitar, tem gente que bate assim, tem gente que pisca. É uma coisa inerente, é um fator inato. Você faz ali naturalmente, são manias, é normal, faz parte. Então, qual é o instinto da fé? O que é que essa fé ela faz? Ela segue o instinto. E qual é o instinto da fé? Procurar aquele que é o autor dela. E quem é o autor da fé? Quem é o consumador dela, segundo a carta máquina da fé, Hebreus capítulo 11? É o próprio Deus. Então Davi, ele está mal com Deus, está achando que Deus esqueceu, mas ao mesmo tempo, olha como esse salmo ele é, ao mesmo tempo realista e ao mesmo tempo ele entra em contraste. Por quê? Porque o Davi que está dizendo que Deus se esqueceu dele, é o Davi que no verso 3 está clamando a quem? A Deus. Meu irmão, nada mais parecido com a nossa história. Às vezes chega aqui preocupado, às vezes chega aqui questionando, mas não deixa de vir, não deixa de adorar, não deixa de cultuar, não deixa de levantar a mão, não deixa de louvar a Ele, não deixa de bendizer a Ele, porque você sabe, meu irmão, tudo que você tem vem dEle. Quem lhe sustenta é Ele, quem lhe levanta é Ele, quem cuida de você é Ele, quem cuida da sua casa é Ele, quem cuida da sua família é Ele, quem cuida da sua vida é Ele. Então, às vezes mesmo aparentemente a nossa alma, humanamente falando, uma alma falha, uma alma que às vezes vai questionar, às vezes vai dizer coisas que não é para dizer, mas no final das contas ela corre para Deus, no final das contas ela está na presença de Deus, no final das contas, num domingo como esse, dia 20 de julho de 2025, está aqui levantando a mão e dizendo: Senhor, eu só tenho o Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Ah, mas pastor, mas a luta está grande. Meu irmão, pior é sem Ele. Ainda bem que você tem Ele, e com Ele é certeza que uma hora ou outra, de acordo com a sua soberana vontade, o melhor dele virá para a nossa vida, e as bênçãos e vitórias preparadas serão alcançadas para a honra e glória do nome dele. Diga amém. Então é isso. Pastor, qual é o instinto da fé? Buscar a Deus. Por isso que você está aqui, diga amém. Por isso que você veio. Quem não tem fé não ora, mas quem tem fé ora. Ora mesmo chorando, ora mesmo lamentando, nunca para de orar. É o instinto da fé. Talvez o diabo, eu não gosto nem de citá-lo, não queria nem que vocês estivessem aqui hoje. Ah, vai ser mais um ano sem festa. Não. Vocês se levantaram, se posturaram, se organizaram e estão aqui para glorificar e exaltar o nome dele e bendizer ele. Talvez os questionamentos foram grandes. Será que vai? Será que dá certo? Será que dá para acontecer? Deu tempo, deu certo, está tendo festa e o nome dele está sendo glorificado. Então diga comigo, diga: a fé cansa. Diga: a fé segue o instinto. Diga ao seu irmão, diga: você veio. Diga a ele: você veio. E terceiro lugar, a fé. Diga comigo: a fé exercita a razão. Pastor, pensei que fé era salto no escuro. Está errado. Fé é contra a lógica. Fé às vezes é contra sentimento. Fé às vezes é contra emoção. Eu não preciso sentir para quê? Eu creio. Eu não preciso de estruturas montadas para quê? Eu creio.
Agora, fé não é salto no escuro. Fé é certeza que eu tenho um Deus que tem o melhor para a minha vida, e a soberana vontade dele vai prevalecer na minha história, e eu sei que ele tem o melhor para mim, para minha casa e para minha família. E essa fé ela exercita a razão, porque olha que ela está cansada, olha o verso 4. Olha que ela está cansada, olha o verso 3. Mas ela segue o instinto e começa a pensar. Ele começa a pedir a Deus. O que é que ele pede? Senhor, não deixe o inimigo prevalecer. Senhor, me dá força. Senhor, não deixe que o inimigo diga eu prevaleci contra ele. Ou seja, ele começa a dizer para Deus, e eu gosto da expressão quando ele diz assim: Senhor, ilumina os meus olhos. O que é iluminar os meus olhos? Clareia a minha vida. Ou seja, me permita, até uma expressão popular, me dá sangue nos olhos. Eu preciso de vibração. Vibração para quê? Para trabalhar. Vibração para quê? Para viver, para entender que a proposta da vida não é essa ideia de vida após a morte, se bem que já está preparado um céu de glória, mas a proposta da vida é que existe vida antes da morte. Existe muita vida para ser vivida, vida boa, vida abençoada, vida como disse o salmista Davi no Salmo 16, e no finalzinho do Salmo, quando ele começa a dizer que na tua presença eu terei delícias constantemente. Ou seja, a vida vai ser boa, vida como disse o próprio Davi no Salmo 34, provai e vede do Senhor, porque Ele é bom. Vida como diz em outro texto também, que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ela não caducou, ela não mudou, e todo dia de manhã sua esposa pode ficar com ciúme, seu marido pode ficar com ciúme, mas tem duas senhoras que lhe acordam e lhe levantam, e o nome delas são bondade e misericórdia. Todo dia, hoje ela te levantou, amanhã, querendo Deus, ela vai te levantar, e se não levantar, fica tranquilo, porque já acabou o turno dela contigo, e na glória tu estará com o Senhor, esperado, aguardado, e que está aqui falando contigo hoje. Então, essa fé, ela exercita a razão, ela se fortalece interiormente. Deus diz: Senhor, me ajuda. Senhor, não esconde teu rosto. Senhor, olha para mim, me responde. Escute, nós iremos orar, e daqui a pouco você vai dizer a Deus como é que está a sua alma. Diga amém. Daqui a pouco você vai falar para Ele aonde dói, como está, porque hoje Ele está aqui pronto para trazer um bálsamo de cura e de renovo sobre a sua vida. E por fim, para a gente poder cantar, essa fé, ela ancora o coração em Deus. Vamos ver esse verso de número 5. Pode subir um pouquinho o teclado, meu maestro. Tem dois aqui, bom, né? Já prepara um louvor? Pode ser, pastor André? Prepara já um louvor, tá? Olha, vamos ver esse verso 5. Olha aqui, até o verso 4 é só luta. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Até o verso 4 é problema. Sim ou não, igreja? Até o verso 4 é só o diagnóstico da luta, o diagnóstico do problema, o caminho, essa trilha, essa chegada em Deus, esse exercício da razão. Mas quando chega no verso 5, eu gosto do começo. Olha a primeira palavra do verso 5: mas eu confiei na tua misericórdia. Ou algumas traduções vai dizer: mas eu confio no teu amor. Ou seja, até o verso de número 4 é alguém que aparentemente reclama. Até o verso número 4 é alguém que aparentemente só faz o diagnóstico e está mal. Não estou dizendo que ele está bem não, mas no mesmo salmo ele começa a trazer uma virada. E eu gosto desse mais. Esse mais é o mesmo mais de Abacuque capítulo 3 verso 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira faça o quê? Minta, as vacas e ovelhas sejam o quê? Arrebatadas, e os campos não produzam mantimento. O que Abacuque estava dizendo no tempo de crise, onde a lei era frouxa, onde a crise vinha sob qualquer ponto de vista, é: ainda que acabe o figo, comida oficial da mesa do rei, ainda que acabe a carne do gado, ainda que acabe a lã da ovelha, ainda que acabe o azeite que representa a unção, ainda que acabe o vinho da alegria. Ou seja, pode vir uma crise política, pode mudar presidente, pode vir uma pandemia, pode vir uma endemia, pode acontecer o que for. Aí vem a palavra mágica, e não é mágica não, meu irmão, é a palavra de fé, de transição, de mudança, quando diz: mas, todavia, entretanto, eu louvarei ao Deus da minha vida. Será que você pode levantar sua mão para o céu aqui hoje? Será que você pode dizer para Ele aqui hoje uma palavra de gratidão, uma palavra de amor? Eu não sei como é que chegou tua alma, eu não sei como é que está o teu coração aqui hoje, homem, eu não sei como é que está a tua vida aqui hoje, mulher, mas de mão levantada diga a Ele palavras de amor, de mão levantada diga a Ele palavras
palavras de gratidão. Por quê, pastor? Porque ao adorar Ele, há um renovo que desce sobre a sua vida, há um renovo que desce sobre a sua alma, há um bálsamo que na noite de hoje o céu está dizendo: eu derramo sobre você, e você sairá daqui dizendo: eu confio no teu amor, eu confio na tua graça, eu confio na tua misericórdia. Esse teu amor nunca abandonou, não vai abandonar, nunca falhou e não vai falhar. Diga amém. Eu, porém, diga ao seu irmão, se você puder, repita, a repetição é pedagógica. Diga, você está preparado. Diga, você está preparado para esse porém? Está ruim, porém. Não estou muito bem, porém. Está travado, porém. Contra sentimento, contra fato, contra geografia, contra topografia, contra o que for, porém, eu louvarei ao Deus da minha salvação. Agora, que amor é esse, hein? Que amor é esse que leva para o vale? Que amor é esse que permite os desertos? Que amor é esse que permite o sofrimento? Salmo 119, verso 71. Foi bom eu ter passado pelo que eu passei, para eu aprender os teus decretos. Pastor, que salvação é essa que nos coloca às vezes na mão dos inimigos, e assim se sente cercado? É para dizer igual um Eliseu no capítulo 6, verso 8, aliás 16, quando ele olha para o moço e diz assim: meu filho, maior é quem está conosco, mais são os que estão conosco. Pastor, que bondade é essa que não nos guia pelos males da vida, não, é bondade que o Salmo 63, do verso de número 3, vai dizer que a graça dele é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. É quando Deus olha para um Paulo e ele se esbofeteia, se esmurra, e Deus diz: Paulo, por favor, filho, a minha graça te basta. Se não fosse a fé em Deus, Davi teria naufragado. Se não fosse a fé em Deus, esse homem por diversos momentos, apesar de tudo que ele passou, das falhas, das quedas, dos erros, mas nunca teve insinceridade, nunca, sempre sincero. É isso, estou desse jeito, mas eu sei, como diria talvez um Jó, que o meu Redentor vive. Eu sei que por fim ele se levantará. Eu sei que ele é o meu pastor, e nada, e a expressão para a gente aqui é nada me faltará, mas no original é: nele eu não tenho falta de nada, nele eu tenho tudo o que eu preciso. E eu entendo que o pasto é bom, mas o pastor é melhor. E ele termina o salmo dizendo: o meu coração se alegrará. Será que você pode aqui hoje fazer esse exercício? Bata no peito assim, devagarinho, tá? E diga assim, diga: o meu coração. A banda já monta aí, diga comigo, diga: o meu coração se alegrará no Senhor. Profetize isso sobre a sua vida. Diga. As irmãs aqui hoje, digam sobre vocês, diga: o meu coração se alegrará no Senhor. Independente de como chegaram, independente de como vieram, independente de como estão. Você que está em casa agora, você que está assistindo, não pode estar aqui ou talvez assistir depois, diga hoje, profetize. Você está autorizado a profetizar, você está autorizado a declarar sobre a sua vida: o meu coração se alegrará no Senhor. E aí vem a beleza do verso 6: eu cantarei ao Senhor. Olha quem estava mal, eu cantarei ao Senhor. Olha quem estava achando que Deus esqueceu, eu cantarei ao Senhor. Olha quem estava achando que Deus escondeu o rosto, eu cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Deus tem te feito bem, meu irmão. Vou dizer de novo: Deus tem te feito bem, meu irmão. Deus tem te feito bem, meu irmão. Então você vai cantar aqui hoje. Pastor, mas não mudou nada. Mudou. Pastor, mas do lado de fora, como a gente espera, a porta não abriu. Pastor, o culto ainda está acontecendo. Como é que eu vou dizer que o meu coração se alegrará, que eu cantarei? É que ele já está cantando, mas está dizendo que vai cantar. Não é eu canto, é eu cantar, mas ele já está cantando. Então tem dois hinos aqui, duas músicas. Qual? A primeira, o hino da confiança. Eu canto sem ver nada,
Eu canto crendo. Eu canto acreditando. Eu canto, eu marcho, eu gesticulo aqui, às vezes com a guerra em casa. Eu profetizo para os outros que o Deus de Josafá vai dar vitória. Às vezes quem está precisando da vitória sou eu. E é assim mesmo. E depois eu vou cantar o hino de ações e graças. Então diga comigo, levante a mão lá em cima. Diga assim, diga hoje eu cantarei o hino da confiança. Diga, mas em breve já vou começar a ensaiar o hino do culto em ações e graças. Aplauda ele. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos cantar uma canção. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos cantar uma canção sobre fé. Aquela que estava ensaiando. Nós iremos hoje declarar que a nossa fé está ancorada nele. E nós estamos cantando hoje o hino da confiança. Mas em breve cantaremos o hino da gratidão. Adore ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos lá? Feche os seus olhos. Diga para Ele palavras de gratidão, palavras de amor. Fale com Ele. Cada vez que a nossa fé é provada. Diga bem alto, cante. Cada vez que a minha fé é provada. Será que você pode declarar isso hoje? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga! Nas montanhas e desertos e mares que atravessam para perto de ti. As minhas provações não são maiores que o teu querer, e não vão me declare isso de caminhar. Diga pra vida hoje: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Você pode levantar a mão pro céu. Diga: rompendo em fé, minha vida sim, isso, do seu poder, rompendo em sim, com ousadia vou mover no sobrenatural. Você vai o quê? Que mais? Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Diga isso hoje. Minha vida sim. Isso. Enquanto você canta, Ele renova a sua vida. Enquanto você canta, Ele lhe dá ânimo, Ele lhe dá força. Enquanto você canta, Ele lhe prepara para uma semana abençoada na presença dEle. Enquanto você canta, Ele está lhe fazendo lembrar de promessas. Enquanto você canta, Ele está renovando promessas. Diga: a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Oh, que presença maravilhosa. Minha vida se reveste sim do seu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver. O que, igreja? Rompendo em fé. Aplauda Ele, adore a Ele. Continua comigo, meu tecladista. Continua comigo.
Diga comigo, diga: eu cantarei ao Senhor. Diga com convicção, diga: eu cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Amém. Ô pastor, mas ele começou o salmo tão mal. A dor desapareceu? Não. O cenário mudou? Não. E quem mudou? Ele. Não é que a dor desapareceu, é que a confiança venceu. A verdadeira fé não escapa da fornalha. Quem anda com Deus às vezes tem que andar no meio da fornalha. Essa trilha da fé, ela não é linear, meu irmão. Você cantou aqui hoje montanhas e vales, sobe, desce. Quando estiver lá em cima, agradeça, bata foto, aproveite, registre, E quando estiver lá embaixo, como disse Agostinho, suporte. Porque tem horas que não dá para mudar, suporte. Então essa verdadeira fé, ela não é linear, cheia de curva, de vale, de noite escura. Mas no final, canta. Mesmo cansado, canta. Porque nunca esteve sozinho. Amém? Eu cantarei ao Senhor. Você cantará ao Senhor. Com autorização do pastor, quero perguntar se alguém aqui no nosso meio. Pastor Eric, eu ouvi essa mensagem. Eu entendi o que foi pregado aqui hoje. E olha bem para mim aqui. Se para crente já é difícil, hein, pastores? Se para quem está na presença já tem aperto, hein, irmãs? Hein, divino louvor? Hein, vó? Hein, irmã Socorro? Imagina para quem está distante, para quem está afastado. E eu quero perguntar se alguém aqui hoje, que porventura veio visitar a convite de alguém, se afastou, talvez nunca professou uma fé, talvez um católico não praticante. Infelizmente hoje tem até o evangélico não praticante, né? Infelizmente. Pastor, eu ouvi essa mensagem e eu queria hoje publicamente voltar, ou pela primeira vez, entregar minha vida a Jesus. Há alguém? Há alguém aqui hoje? Onde está você? Pastor, eu estou aqui. Eu quero hoje. Eu me lembro numa das festas que eu preguei, quando seu esposo, irmã Socorro, veio aqui, ele levantou a mão, veio. A senhora deu umas viagens, não foi? Aproveitou, pastor André. E hoje está na glória com o Pai. Há alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Há alguém? Se não há, vou pedir para você tomar seu assento. Vou dar só um aviso, rapidamente. Eu já devolvo o microfone a quem de direito. Você entendeu o que foi pregado? Diga amém.